o caminho do Senhor. Amém? Ele era João Batista, ele veio preparando o caminho, porque Jesus tinha que vir, mas alguém tinha que apresentar ele, né? E quem que ia apresentar? João. Aqui, João Batista, glória a Deus, é o que apresentou a Jesus ao mundo, né? Ao povo. Porque Jesus veio a este mundo, irmão, ele nasceu de uma mulher. A Bíblia diz aqui que ele não nasceu da vontade do sangue, nem da vontade da carne. Glória a Deus, não. Ele nasceu pelo Espírito Santo. Maria só foi usada, glória a Jesus, como mãe, mas não foi da vontade do homem que Jesus veio. Jesus não teve um pai terreno, não. Jesus não teve, irmãos, o sangue de Maria sobre a vida dela, não. Maria só foi usada como instrumento, como vasos, né, naquele instante para trazer Jesus ao mundo, porque Jesus tinha que vir ao mundo, ele tinha que ter um corpo. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Por que Jesus teria que ter um corpo, né, neste mundo? Porque este mundo foi entregue para Jesus. Amém? Os anjos não podem vir aqui, irmão, e habitar nessa terra. Não, mas Jesus pode. Glória a Deus, um dia ele vai vir e vai habitar nessa terra novamente, como diz a palavra do Senhor. Amém? Ele um dia vai voltar, ele vai restaurar essa terra novamente, como o jardim do Éden, e vai ser a luz das nações. Por quê? Porque ele nasceu, glória a Jesus, nessa terra, e ele também tem um corpo como homem, diz a palavra do Senhor. Amém? Mas ele não tem princípio de dias, ele sempre existiu. Glória a Deus, sempre. Amém? E a Bíblia diz, irmão, que ele era a luz, e a luz veio e testificou. A luz resplandeceu. O mundo estava em trevas, mas quando Cristo veio, né, o mundo se tornou-se luz, né? Mas qual é a treva que estava no mundo? O pecado. O pecado estava no mundo, e Jesus veio trazer a luz para o homem e para a mulher. Amém? Olha o que diz: ali estava a luz verdadeira, que iluminou todos os homens que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Quer dizer, Jesus veio ao mundo, estava aqui, e o que aconteceu? O povo não reconheceu. Amém? Por que, irmãos, que o povo não reconheceu? Porque Jesus veio na humildade. Amém? O povo de Israel não esperava Jesus, que viria talvez de uma família rica, de uma família religiosa, né, como os sacerdotes, talvez viria de um rei, de uma pessoa importante, né? Porque as escrituras diziam que ele seria, glória a Jesus, da descendência de Davi, e Davi foi um cara importante. Amém? Mas Jesus veio de um homem chamado José, glória a Deus, e de Maria, né, que vivia numa cidade pobre, uma cidade que dali não sairia, não teve nenhum profeta, glória a Deus, né? E a Bíblia diz que Jesus, irmão, nasceu daquele casal ali, simplesinhos, né? Talvez não tinha nada, mas Jesus veio através de Maria, glória a Deus, de uma família pobre. E Jesus conviveu com eles, trabalhou, glória a Deus, né? Com quase 30 anos de idade, como Jesus agora passa pelo batismo nas águas, que João revela Jesus ao mundo. E a Bíblia diz que naquele dia ali, Jesus agora, ele aparece como Filho de Deus, né? E ali ele começa a fazer os prodígios, os milagres, as curas, as libertações, e pregar a salvação do reino dos céus. Amém? Por quê, irmãos? Só que hoje o mundo, a maioria do povo, não vou dizer todo mundo, porque muitos não comemoram, mas uma boa parte da humanidade comemora o dia da manhã, o dia 25, tem outros que comemoram outras datas, glória a Jesus, que comemora o nascimento de Jesus. Amém? É pecado? Não. Só, irmãos, que muitas vezes nós temos que lembrar por que Jesus veio a este mundo. Qual é a função de Jesus neste mundo? Por que o nascimento de Jesus? Ou por que ele morreu lá na cruz do Calvário? Amém? Por que ele morreu na cruz? Por que ele veio a este mundo? É isso que o homem e a mulher têm que sempre lembrar. Ele veio a este mundo para uns dias nos garantir a vida eterna. Amém? Para meu irmão ter a vida eterna, minha irmã ter a vida eterna, e um dia poder entrar no reino do céu, como diz a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Mas
mas todos quanto recebeu o poder de ser feito filho de Deus, creu no seu nome. Quer dizer, ele veio para os seus, né, que seriam os judeus, os israelenses, né? E eles não receberam. Mas a Bíblia está dizendo aqui que todos aqueles que receber se tornará filho de Deus. Amém? Receber Cristo como Salvador, receber Jesus como Salvador. Ele está dizendo aqui: todo aquele que nele crê, ele será feito, né, filho de Deus. Mas quando não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do gênero do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou, clamou dizendo: este era aquele que disse que vinha após mim, e era antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Os irmãos sabem que João foi o que nasceu primeiro, né? João nasceu primeiro, mas João testificou dizendo: olha, ele é primeiro do que eu, porque antes de ele existir, ele já existia. Amém? Glória a Deus. E ele veio para testificar da luz. Aí disse mais aqui, ó: e todos que receber da sua plenitude de graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, amém? Mas a graça e a verdade veio por Jesus, amém? Moisés apresentou a lei para o homem viver na terra. Sim, para o homem viver na terra. Se você olhar a lei de Moisés, glória a Jesus, ela não é preparada, irmãos, para o homem, glória a Deus, morar nos céus. Não, ela nos mostra para nós, glória a Jesus, que como viver aqui na terra. Mas Jesus, ele veio, glória a Jesus, para quê, irmãos? Para que nós, glória a Jesus, viesse, aleluia, um dia morar nos céus. Amém? Jesus veio trazendo a verdade que liberta, a verdade que nos purifica, porque a lei, ela veio só apontar o pecado, e Jesus veio para purificar os pecados. Paulo chegou a dizer assim: ó, eu não conhecia o pecado se não fosse pela lei. Se a lei não me dissesse que era pecado, eu não sabia que era pecado. Agora Jesus veio e deu para nós a graças, né? De que maneira? Nós se livrar dos pecados, nós se livrar da maldição, nós se livrar daquilo que o homem caiu, glória a Deus, né? Começando lá por Adão, no jardim do Éden. O pecado entrou pelo homem, e a Bíblia diz que o pecado sairá pelo homem, né? O pecado veio por Adão, e o pecado sairá por Jesus Cristo, para que nós reconhecemos Ele como o único nosso Salvador. Só que muitas pessoas, ele comemora o dia de amanhã, mas sequer lembra de Jesus, né? Sequer lembra de Jesus. O que o povo fizeram então, né, nesse dia, né? Que podia ser um dia que seja, na verdade, que Jesus não nasceu nesse dia, né? Tudo crê que Jesus não nasceu no dia 25, mas vamos supor que todo mundo comemora esse dia, que seja, né? A celebração que é importante, né? É lembrar, né, que Jesus nasceu. Glória a Deus, não importa o dia. Mas, irmãos, quando eles colocaram isso no mundo para apresentar Jesus, né, esse dia 25, era para apresentar Jesus, o que eles colocou, né, para as pessoas se desviar do foco de Jesus? O Papai Noel, né? Quando você hoje entra no mercado, ou você entra em uma loja, porque isso está difícil, né? Porque antigamente tinha, hoje já nem tem mais. Você vira das lojas, você vira do mercado, sempre no cantinho lá tem uma manjedorinha, né? Com os carneirinhos desse tamanhozinho, né? Uns bichinhos ali, uns boizinhos ali, né? A Maria pequenininha, o Jesus pequenininho, lá no cantinho lá, está lá. Glória a Deus, né? Apresentando a manjedoura e o nascimento de Jesus, está lá, né? Uma coberta de palha, glória a Deus, lá pequenininho, né? Mas o que eles colocam na entrada do mercado? O que eles colocam dentro do mercado que aparece, né? Papai Noel. Por que isso que eles fizeram isso? O inimigo tirando o foco das pessoas de conhecer a verdadeira história. Amém? Porque os irmãos sabem que a criança é o futuro da manhã. Glória a Deus. O que a criança aprende, ele vai levar para sempre. Glória a Deus. O que então que as mães fazem? O que os pais fazem? Né? Talvez levar lá, aonde está lá aquela, representando lá, diz que é o nascimento de Jesus, contar a história para o filho aqui, ó, né?
assim que nasceu Jesus, foi desta maneira, né, que Jesus veio ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele nasceu? E por que um dia ele morreu na cruz? Mas não, irmãos, muitas vezes o pai e a mãe leva a criança lá, a primeira coisa que vai lá é lá no trono do Papai Noel, tirar uma fotos, né? E o impressionante é que tem muitos crentes nessas. Se você olhar hoje nas redes sociais, na internet, você vai ver muitos crentes lá. Eu tirei foto com o Papai Noel. Aí me veste uma pessoa lá, um velhinho lá, me põe uma barba branca, nem sei no velho, mas transforma ele num velhinho, bota uma barba branca, roupinha vermelha, e todo mundo está lá. E Jesus fica onde? Se é o dia de Jesus, por que não vamos lembrar somente de Jesus? Por que não vamos contar a história de Jesus? Por que não vamos dizer, olha, Jesus veio a este mundo para nos salvar? Jesus veio a este mundo, Ele largou os céus, amém? Porque nós estamos distanciados de pecados e Ele quer reconciliar nós com Deus novamente. Mas não é isso que acontece, amém? Quando chega no dia 25, todo mundo só quer beber, bebe, come, glória a Deus, briga, vai para a cadeia, outros morrem, a família fica, né, arrasados, foi difícil consertar a família novamente, glória a Deus. E não era para ser um dia especial, já que comemora esse dia, não era para ser um dia especial, um dia que as pessoas poderiam ir para a igreja, né, na parte da manhã, né, vamos cultuar a Deus, vamos decidir, vamos celebrar, né, vamos louvar a Deus. Por quê, irmãos? Porque é o dia de Jesus, amém? Mas muitas pessoas já amanhecem bêbados, muitas pessoas de manhã já estão bêbados no dia de hoje, glória a Deus. E sequer lembrou de Jesus? Não, irmãos, não lembrou de Jesus, amém? Ele só trouxe muitas vezes tristeza para Jesus. E se nós queremos dar o melhor presente para Jesus, irmãos, né, como se disse no dia do seu aniversário, como muitas pessoas dizem, é nós estar na casa do Senhor louvando e agradecendo Ele e lembrando que um dia Ele morreu para nos salvar, amém? Se o homem, se a mulher quer dar um presente para Cristo, aceita Ele como Salvador da sua alma nesse dia. Diga: Senhor, eu te aceito de todo o meu coração, porque esse dia é um dia especial na minha vida, que o Senhor vai nascer na minha vida para nos garantir a minha salvação. Isso é importante, né? Glória a Deus. Mas o mundo não apresenta o Natal desse tipo, não. O Natal ele é apresentado como comes e bebes, glória a Deus. Antigamente, irmãos, ainda até bom era, né? Eu não vou dizer que eu não passei um Natal bom, que reunia a família, glória a Deus, que comia, bebia, glória a Jesus. Talvez tinha alguns que até brigavam, mas eram muito difíceis, né? Mas hoje não, irmãos. Hoje, quando a família se reúne, não tem mais aquela conversa, né? Porque o filho está de um lado com o celular, o pai está do outro, a mãe está do outro, né? E senta na mesa, todo mundo com o celular, comendo de cabeça abaixo, nem olha mais para ninguém, ele não olha, come ali, de olho no celular, né? E aonde fica Jesus? Aonde Jesus fica, que seria o dia dele, todo especial, que as pessoas comemoram, amém? A Bíblia está dizendo para nós aqui, que a lei foi dada por Moisés, mas Jesus deu para nós a graça e a salvação, amém? Olha o que diz aqui: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho, Ele nos revelou, porque estava no seio do Pai. Jesus muitas vezes disse, olha, quando perguntaram para ele, Tomé perguntou, Senhor, mostra o Pai. Jesus disse, olha, você está me vendo? Então você está vendo o Pai, amém? Você está vendo a Deus. Quando você olha para o teu irmão, você está vendo a Deus. Quando você olha para o teu vizinho, você está vendo a Deus. Quando você olha para Jesus ou para o outro, você está vendo a Deus. Por quê? Porque nós, irmãos, somos a imagem e semelhança de Deus. Do jeito que Deus é, Deus tem nariz? Tem. Deus tem boca? Tem. Nós somos iguais, amém? Por isso que Jesus disse, olha, como eu sou, vocês estão me vendo? Sou, olha aqui, ó. Estou vendo o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Glória a Deus. Então veja bem, Jesus nos revelou quem é Deus.
Porque talvez muitas pessoas podem acreditar que Deus seria outro ser, né? Outro ser, ou não sei de que maneira talvez a pessoa poderia falar que Deus era, né? Porque muitas pessoas pintam Deus de vários tipos. Mas nós, como cristãos, nós acreditamos que Deus é como um homem. Glória a Jesus, porque Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhanças. E aí está o homem, glória a Deus. Aí está a mulher, glória a Jesus, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então a importância é nós, nesse dia, glória a Deus, lembrar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que Jesus nasceu também, amém? Que Ele teve nesse mundo, Ele sofreu, mas tudo foi por causa de nós, aleluias, porque nós era pecador e nós precisava da salvação. Então Ele teve que largar a glória do Pai e vir a este mundo, passar por tudo, amém? Bom, você imagina bem, João está testificando aqui que Ele era o Verbo estava com Deus, e Ele que fez o mundo, e estava com o Pai, tudo foi feito por Ele. Você imagina, Ele desceu nessa terra, Ele criou os seres humanos, desceu nessa terra aqui, passou como ser humano, trabalhou como ser humano, sentiu dor como ser humano, foi tentado pelo diabo também, e no final de tudo apanhou, né, como qualquer outra pessoa que naquela época apanhava, como, né, quando as pessoas faziam qualquer crime, né, pagava, glória a Jesus, o crime. E ele que não cometeu o crime também, ele pagou um preço caro. Mas por que ele pagou o preço? Pelos nossos pecados, pela incredulidade do homem e pelo pecado do homem, amém? Os criminosos daquela época morriam, né? Eles apanhavam porque eles matavam, porque eles roubavam, né? E Jesus não fez nada disso. Jesus pagou os nossos pecados, né? E o pecado de muitas pessoas por esses crimes, né? Pessoas que roubou, pessoas que matou, pessoas que fez tantas coisas. Jesus pagou lá na cruz um preço alto para a salvação dessas pessoas, amém? Que reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu erro e poder um dia estar com Cristo, com Ele lá no reino dos céus. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus nasceu, e para isso nós temos que lembrar esse dia, o dia que Ele nasceu, e Ele nasceu para dar a nossa salvação. Pode bater mais palmas e glorificar o nome de Jesus, amém? Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé, qual pelo gozo estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se ao trono de Deus. Quer dizer, Jesus veio a esse mundo, suportou tudo, venceu e voltou para o Pai, amém? E agora? E a salvação para o homem? Agora a salvação para o homem, glória a Jesus, é o homem buscar a salvação, amém? Ele revelou o Pai, Ele revelou a porta estreita, Ele revelou a verdade, porque a Bíblia diz aqui que a verdade veio por Jesus, Ele revelou a verdade, e agora está em nossas mãos, né? Está em nossa mão, na mão dos irmãos, das irmãs. Se um dia você quer entrar no reino do céu, se um dia você quer estar com Cristo, se um dia você quer viver com Deus, conhecer o Pai, porque a Bíblia diz que aquele que for limpo de coração verá a Deus, amém? Verá a Deus, o limpo de coração, né? Essa é a oportunidade que Jesus veio a este mundo e deu para nós. Aí disse mais aqui, São João 4,15: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, que está nele e ele em Deus. Filipe 2,5: de sorte que haja, vamos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. João 10,28: eu dou-lhe a vida eterna, e nunca há de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. O meu Pai que me é mais, mas deu é maior do que eu, e tudo que ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um, amém? Então aquele que estiver com Cristo, aquele que for até Jesus, e que estiver nas mãos de Jesus, ninguém poderá tirar das mãos de Jesus, nem tirar da mão do Pai, amém? Só que eu digo para os irmãos, não é como as pessoas estão pensando, não, né? Não, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, eu creio. Tem pessoas que têm um respeito, mas só respeitar o nome de Jesus e o de Deus não adianta, né?
Tem pessoas que o mais importante é conhecer a verdade de Jesus, porque é a verdade que liberta. Amém? É verdade. Não existe outro que pode libertar o homem, somente a verdade. Amém? Tem muitas pessoas aí que estão esperando. Não, eu vou para o céu. Por que vai para o céu? Porque eu sou bom. Eu sou bonzinho, então eu vou para o céu. Nada disso, irmãos. A bondade não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é a verdade de Jesus dentro dos nossos corações. Amém? O homem pode ser bom, mas o homem não alcança salvação se não estiver dentro das verdades de Jesus. Amém? Dentro das verdades de Jesus. Quando a igreja foi formada ali em Jerusalém, dentro daqueles cenáculos, né? Dentro do cenáculo ali em Jerusalém, no dia do Pentecoste, né? Aquele dia comemorativo de Israel, a igreja se formou. O dia que o Espírito Santo desceu na vida dos apóstolos e daqueles irmãos que estavam ali. Daquele dia em diante a igreja passou a existir, né? O povo de Deus passou a existir. Amém? E dali, irmão, saiu para todos os lugares e foi formando-se a igreja. Igreja não é as quatro paredes, né? Um salão feito, uma placa. Não, isso é só um nome para os irmãos virem, né? Ter um lugar de cultuar a Deus. A igreja é o meu irmão, a minha irmã, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Só que a igreja só se forma quando se reúne. Amém? A Bíblia nos mostra ali que quando Pedro estava na prisão, a igreja fazia o quê? Se reuniu, né, na casa de uma irmã. Quem que era a igreja? Os irmãos. Quando juntou 2 ou 3 irmãos, tornou-se uma igreja. Quando junta 2, 3 irmãos que começam a louvar a Deus, cantar ou ler a Bíblia, está a igreja. É a igreja de Cristo. Glória a Jesus. Agora existem muitas placas, né? Isso para discernir o lugar que o irmão ou a irmã vai congregar. Agora, muitas vezes a pessoa diz: não, mas placa não salva ninguém. Não salva. Glória a Jesus, mas tem muitas placas que te colocam num bom lugar. Amém? E muitas pessoas dizem: não, mas placa não salva ninguém, então eu posso ir em qualquer igreja. Não, irmãos, tem muitas igrejas, glória a Jesus, que eles falam de Deus, mas nunca falam da verdade. A verdade que tem que ser pregada, porque Jesus veio a este mundo e por que Jesus morreu na cruz. Amém? Porque, irmão, se eu pregar aqui para os irmãos: olha, irmão, Jesus é o dono da prosperidade, o irmão no ano que vem vai prosperar muito mais, né? A irmã vai ter uma casa. Sim, Deus pode dar, Deus pode prosperar, irmão, Deus pode dar um carro, Deus pode. Agora, se eu não pregar para os irmãos: olha, irmãos, Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas para isto, meu irmão, a minha irmã, tem que largar do seu pecado e pontar o pecado que você tem que largar. Amém? Que é a vaidade, que é a mentira, que é a iniquidade. Glória a Jesus. Se nós não abandonar isto, não adianta. Pode comemorar o dia do nascimento de Jesus, pode vir para a igreja, pode cantar, pode louvar, pode ler a Bíblia de capa a capa, glória a Deus, mas se não conhecer a verdade de Jesus, jamais poderá entrar no reino dos céus. Amém? Por quê? Porque para entrar no reino do céu, o homem tem que ser limpo de coração. Quando fala homem, fala mulher. E como nós podemos ser limpos de coração? Através da verdade. A única coisa que pode limpar o nosso coração é a verdade, ou o Espírito Santo. Irmão, o homem e a mulher que não tem o Espírito Santo, ele não entra no reino dos céus. Não entra. Amém? Não está preparado para entrar no céu. Tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? O sinal da igreja, do homem, da mulher salva é o Espírito Santo. Amém? Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o sinal da salvação. Glória a Deus, o sinal da salvação. Se o homem e essa mulher tem o Espírito de Deus na vida dele, o nome dele está no livro da vida, tá? Porque o Espírito de Deus, irmão, ele habita somente na vida de uma pessoa, quando a pessoa, irmão, está com o nome no livro da vida. Porque o dia que o nome dele sair do livro da vida, o Espírito Santo também sai da vida do homem. Amém? O Espírito de Deus só está na vida da pessoa, da mulher, do homem, que está se preparando para morar no céu, que está lutando, mesmo nas suas falhas, mesmo nos seus erros, mas o Espírito Santo está ali dizendo: continua, luta, batalhas, você vai vencer. Você errou, mas se arrependa, porque Jesus veio a este mundo para salvar o pecador. Essa é a importância para a nossa salvação. Amém? Então está aí a palavra de Deus, uma palavra, glória a Jesus, muito importante para nós, né?
que esse dia que as pessoas comemoram, sim, mas vamos lembrar por que Jesus veio nesse mundo, vamos lembrar por que Jesus morreu na cruz, vamos lembrar por que Jesus nasceu, amém? Para nos salvar, para salvar você, glória a Deus, porque Deus não fez o homem só para trabalhar, irmãos, aqui, trabalhar e depois morrer. Não, que futuro tem? Você vem nesse mundo aqui, trabalha, ninguém condenados, morre numa miséria danada, simplesmente sim. Você vem nesse mundo só assim, simplesmente, você vem no mundo, trabalha, morreu, acabou. Muitas pessoas pensam que é, não se engane. O dia que você foi concebido, glória a Deus, lá no ventre de sua mãe, né, que você foi formado, nunca mais você vai parar de existir, porque você é semelhante a Deus, e Deus não morre, e Deus nunca para de existir. Deus é eterno. Desde o dia que você nasceu, que seja para um lugar bom, para um lugar especial que não para o céu, para um lugar ruim, né, que Deus fez para o diabo e seus anjos, amém? Porque só tem dois lugares para um homem ir, nunca mais parar de existir, vai ser eterno, diz a palavra do Senhor. A ressurreição é para todos, a primeira e a segunda, glória a Jesus. Todo mundo vai ressuscitar, desde o que nasceu, do Adão até o último que vai morrer, vai ressuscitar e nunca mais vai parar de existir, diz a palavra do Senhor, amém? Vai viver para a eternidade. Então, desde o momento que o homem nasceu, que a mulher nasceu, que foi um ser de vida, não importa se ele teve um mês de vida no ventre de sua mãe, uma semana, ele é um ser, glória a Jesus, ele é uma pessoa, ele está na eternidade, glória a Deus. Muitas mães vai conhecer os filhos que perdeu. Se a mãe conseguir alcançar a salvação, talvez perdeu um filho numa gestação, de um mês, 2 meses, vai encontrar lá, vai estar lá no reino dos céus, esta criança, glória a Jesus, porque é salvos. Então, desde o momento que a pessoa foi concebida, não importa. Eu vejo muitas pessoas por aí, que apoiam o aborto, faz isso, faz aquilo, ele não sabe o que está fazendo, amém? Porque do momento que o homem, que a mulher é concebido, ele é a imagem e semelhança de Deus, e ele é igual a Deus, diz a palavra do Senhor, amém? Só que a diferença é que nós somos pecadores, e Deus, ele, glória a Jesus, ele é santo. Que Deus abençoe todo, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Eu quero cantar com os irmãos o hino 545 nessa noite. Eu quero cantar este hino com os irmãos 545, vamos estar louvando a Deus, e depois estaremos fazendo uma oração ao Senhor. Mas lembra bem, irmãos, glória a Jesus, lembra porque Jesus veio a este mundo, amém? Glória a Jesus, lembra porque Jesus veio a este mundo. Jesus não veio à toa a este mundo, ele não veio simplesmente para mostrar que, glória a Jesus, ele era filho de Deus, mas ele veio para nos salvar. 545, vamos cantar. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu, vou com o Pai estar, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos que vive está, enquanto enfim chegar em que a morte enfrentarei sem medo. Então tereis vitórias, ireis a glória ao meu Jesus que vive está, porque Ele posso crer no amanhã.
mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Amém? Vamos fazer uma oração a Deus. Apresenta você nas mãos do Senhor, a tua família, para que Deus possa abençoar a tua vida. Todos começando glória, glória, glória a Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui nós encontramos na tua presença nessa noite, porque nós te agradecemos por esse culto, ó Deus, na tua presença. Os meus irmãos, as minhas irmãs que vieram aqui, ó Pai, receba a bênção, receba vitórias, e todos aqueles que estão nos assistindo e vai nos assistir, ó Pai. Ó Deus, abre portas para que o milagre aconteça, a maravilha chega na vida de cada um, Senhor. Ó Deus poderosos, abre as portas, faz o homem e a mulher lembrar, Senhor, que esse dia que eles comemoram do nascimento de Cristo, que eles sabem, meu Deus querido, quem foi Jesus, e porque Jesus nasceu, meu Deus, e porque ele veio a este mundo. Ó meu Deus, meu Pai, que o homem, que a mulher reconheça Jesus como o único Salvador das suas almas, e não abandona ele nunca mais. Que nesse dia, meu Deus, se apresenta, dar um presente para Cristo, entregando seu coração para Ele, entregando as suas almas. Quantas pessoas que nesse dia pode dar um presente para o Senhor, meu Deus querido, entregando a sua vida, aceitando a Ele como o Salvador das suas almas. Meu Deus, meu Pai, eu apresento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Pode dar uma salva de palmas bem alegre para louvar o nome de Jesus.